Olá pessoal, esse então é o vídeo 2 que trata do papel dos escravos negros na transferência de tecnologia e metalurgia para a colônia. Eu vou falar nessa parte 2 da tecnologia metalúrgica na África e o papel das mulheres. Bom, então a gente está falando da transferência de tecnologia para o Brasil, mas afinal havia uma tecnologia e metalurgia na África antes da chegada dos portugueses? Bom, nessa região aqui da Monotapata, que é a região que fica aí no gráfico aí perto de Moçambique, você observa nas bacias do Zambeze e do Limpopo, ali no século XII até o século XVI, começa a proliferar sociedades que usam adornos de cobre, bronze, ouro e outras tecnologias. Há também a lavra e o trabalho do ouro nos rios, tá? Próximo ao rio Zambeze, no rio Zambeze, né? Isso já dataria já desde mais ou menos o século XII. Então, essas informações arqueológicas estão registradas aqui nesse livro da Unesco. Esse livro da Unesco é uma coleção de vários volumes, né, da história da África, contada pelos historiadores africanos. Foi patrocinada pela Unesco. Esse volume aqui fala só sobre o século XII ao XVI. E vocês podem ver essa coleção inteira, integralmente, gratuita, disponibilizada ao público no site do MEC. Então, a questão do ouro na África, você tinha vários pontos na África, vários locais na África, e que já desenvolviam a tecnologia do ouro. A gente pode citar aí na região de Bangkok, no Rio Senegal, no Rio Níger, na atual Gâmbia, na Alta Guiné, próximo à Serra Leoa, na Costa do Ouro, que é a atual Gana, e onde era explorado esse ouro pelos Akans, os Adanguibés e os Gas, posteriormente substituído pelos Achantes. Tá? E, enfim, o ouro era encontrado em jazidas também da África Oriental, nas regiões do rios de Limpopo e Zambeze, que falei em Moçambique, no slide anterior. Então, há um registro arqueológico desses artefatos em ouro na África antes do século XVI. Particularmente essa região aqui da Costa do Marfim, Benin, Togo, Nigéria, né, Gana, ficou conhecida como a Costa do Ouro. Né? Essa região aqui tradicionalmente dominava as técnicas de mineração e metalurgia do ouro e do ferro. Russell Wood ele destaca que a demanda de mineiros no Brasil estimulou o comércio de escravos da costa da mina, a ponto que durante as 3 primeiras décadas do século XVIII a importação dos minas teria excedido a de angolanos. Então, muitos desses escravos eles eram procurados no século XVIII para o Brasil para mineração. Os negros da mina, esse forte que aparece aqui, é uma representação do forte de ajuda, né? Da ajuda. Ele, segundo Eduardo Paiva, essa designação de mina, ela não é muito precisa, a gente já deu para perceber isso, né? Tem várias regiões ali que estão aí na chamada Costa do Ouro, né? Esse termo está associado a essa fortaleza do Castelo de São Jorge de Mina, que foi erguida pelos portugueses em 1482, na costa africana, onde fica hoje mais ou menos Gana. Os escravos embarcados nos portos existentes nessa região eram chamados mina. No entanto, aí que vem, eles eram embarcados aqui, mas alguns, ou muitos, vinham de regiões mais distantes, ou seja, não tinham essa especialização em mineração.
A presença de ourives na África. Bom, sem dúvida, era no domínio da ourivesaria e da fundição, notadamente os objetos em ouro e latão, que os povos da costa da Guiné se excediam de forma particular, sobretudo os acantes, já foi citado antes. Os ourives, utilizando basicamente o método da cera perdida, essa é uma técnica que também está presente lá no Antigo Egito, tá? Produziam objetos de uma delicada fineza, cabos, anéis, berloques, correntes, diademas de ouro e etc. Essa técnica, essa tecnologia floresceu antes da chegada dos europeus. No entanto, foi no século XVII e XVIII que, aproveitando da habilidade de seus artesãos muçulmanos, e mais particularmente aí os achantes, que foi citado antes, eles levaram essa técnica ao mais alto grau de perfeição. Os ourives Akan fabricavam também milhares de pesos de ouro, que atraem em particular turistas europeus e que são encontrados em vários museus de arte do mundo. Novamente, essa história está contada aqui no volume do século XVI a XVIII, do volume da Unesco. Então, Gilberto Freire já chamava atenção, nada mais anticientífico que falar-se da inferioridade do negro africano em relação ao ameríndio, sem discriminar-se antes que ameríndio, sem distinguir-se que negro. Se o tapuio, se o banto, se o wotetonde, nada mais absurdo do que negar-se ao negro sudanês, por exemplo, importado em número considerável para o Brasil, uma cultura superior ao indígena mais adiantado. Então aqui o Gilberto Freire já está chamando essa atenção que os negros eles detinham um conhecimento técnico, né? Crislaine Alfagli, ela analisou a documentação sobre a casa de fundição dos pretos do século XVIII em Nova Oeiras, em Angola, onde ela consegue até identificar os nomes de alguns artesãos africanos lá. Pedro Manuel, Damião Antônio, Sebastião Antônio, Ismão Sebastião, João André, Cristóvão João. Então, isso é pesquisa arqueológica que constata isso. Stanley Alper, tá? Ele mostra que a invenção do ferro na África foi um evento independente de pelo menos metade do segundo milênio antes de Cristo. A tese inicialmente foi proposta por Ludwig Beck no século XIX. Convém observar o seguinte, o ponto de fusão do ferro ele é mais alto que o do cobre. Por isso, a tecnologia de fundição do ferro, a tecnologia de fundição do cobre pode ter servido de base para o conhecimento metalúrgico. Então, normalmente, a sociedade que domina a fundição do ferro, ela tem evidência de que dominou a tecnologia do cobre antes. Tá? Agora, as descobertas das minas de produção de cobre na Mauritânia e na Nigéria, nos anos 70, confirmam que havia essa tecnologia. Outros países, nas Américas, nos Andes, na Índia e mesmo na China, também tiveram essa tecnologia do cobre, mas eles não chegaram à tecnologia do ferro de forma independente. Na África, eles não usavam carvão como combustível, o que torna mais difícil ainda o acesso à tecnologia do ferro. Mas, por outro lado, a África tinha tecnologia de cerâmica à base de fogo. Então, havia ali desenvolvimento de fornos para essa finalidade. Então, pode ter sido daí que veio essa tecnologia. Isso daí é para mostrar o seguinte, em algumas partes da África você não encontra essa precedência do cobre. E aí alguns pesquisadores começam a lançar dúvidas se de fato fazia essa função do ferro na África. Tá? Em 1994 e 99, a Unesco financiou uma iniciativa lá para pesquisar só sobre esse assunto.
houve um desenvolvimento independente da fundição de ferro na África, tá? E gerou esse documento. Aí é interessante, nesse documento da Unesco, né, ele fala assim, ó, estudiosos franceses sistematicamente aceitam datas anteriores para a fundição de ferro na África do que os seus colegas ingleses fazem. Talvez os franceses tenham sido mais influenciados pelo nacionalismo africano e os falantes do inglês mais por teoria neoevolutiva. Seja como for, o preconceito é certo. Não pode ser um acidente que quase toda a data inicial proposta por um grupo é descartada pelo outro, pelos ingleses, no caso, né? Então, veja, nessa discussão de saber se os africanos chegaram a essa tecnologia de forma independente, há uma grande relutância sobre isso. Alguns pesquisadores acreditam que isso veio pelo norte da África, por Marrocos, vindo lá de outras regiões. Então, não seria tecnologia vinda, desenvolvida independentemente da África. E no meio disso tem muito nacionalismo em questão nesse debate, né? Alberto da Costa Silva é um diplomata brasileiro, grande pesquisador em estudos de África, né? Ele diz o seguinte: o fabrico do ferro devia ser uma atividade esotérica. Tal como sucedera com os hititas, um segredo bem guardado. Restos de tradição de mistério sobreviveram, aliás, por toda a África, onde o ferreiro ou forjador goza de situação de prestígio. Ele era membro de uma federação fechada que trabalhava o ferro e se confunde muitas vezes com um médico feiticeiro. Então, olha só, naquele debate que eu falei antes da Unesco ali, está se discutindo se os africanos descobriram de forma independente esse ferro, mas que havia tecnologia de ferro entre os africanos antes da chegada dos europeus, não há dúvida sobre isso. O Alberto da Costa e Silva está constatando isso. Juliana Ribeiro de Silva tem esse livro aqui, Homens de Ferro. Ela diz o seguinte: os ferreiros da África Central não tinham o papel apenas de produzir o ferro. Em muitas localidades, eles eram considerados reguladores da fertilidade por estarem associados aos espíritos da terra. Em outras regiões, os ferreiros tinham um papel de extrema importância nas cerimônias de entronização e morte dos reis. Além disso, como fazia parte da função do ferreiro circular para procurar novas minas ou vender novas produções, esses especialistas acabavam trocando conhecimento e levando até as comunidades informações e notícias de outras regiões. Então, veja, a gente tem essa tendência de separar tecnologia de religião. Nessa época aqui, os africanos tinham essa questão dos ferreiros muito brincada aí na questão religiosa. Segundo os estudos realizados por Pierre Verger, Ogum é o orixá da guerra, das artes manuais e do ferro. É o patrono do desenvolvimento da tecnologia. Ele é protetor daqueles que trabalham com ferro, com máquinas e coisas afins, sendo o orixá invocado para defender e resolver problemas de trabalho. Então, isso tem uma ligação direta com religião. Sobre o grau de qualidade técnica desses trabalhos, né, a melhor evidência disso fica com a técnica dos achantes, que já falei antes, na Guiné e Benin, atual Benin, né? Em 1897, os ingleses, né, que são os que mais resistem em reconhecer a independência da África no desenvolvimento dessa tecnologia, eles invadiram e saquearam o Palácio de Oba, na cidade de Benin, na Nigéria, recolhendo diversas obras de arte que hoje estão guardadas nos museus europeus. Estátuas do Palácio de Aboney, a capital histórica do atual Benin, foram roubadas em 1892 por tropas francesas. Hoje, o Benin reclama a devolução de 6.000 objetos nos museus europeus.
A representante da ministra da Cultura da Alemanha, no ano passado, ela decidiu a devolução dos bronzes à Nigéria, dos museus alemães, né, que começará em 2022. O ministro do Interior alemão, Heiko Maas, comentou: o fato de se ter conseguido estabelecer um cronograma para as restituições dos objetos, junto com os museus e seus patrocinadores, é uma virada de página em nossa abordagem de história colonial. Então, essa aqui é uma peça que está nos museus europeus e que isso vem da tecnologia dos Ashanti, muito antes da chegada dos europeus. Com relação aos escravos, então nós chegamos à conclusão que havia essa tecnologia lá na África. Essa tecnologia veio para o Brasil? Bom, Nina Rodrigues, ela percebe pela primeira vez a predominância de uma raça origem sudanesa na Bahia, que foi confirmado por Arthur Ramos. Ele também destacou um grupo, a grande predominância de Yorubás, também chamados Nagôs, embora esse nome tenha sido assim bastante amplo, várias etnias entram como Nagô, né? Da Nigéria, dos Jejes, do Daomé e das Minas na costa guineana. Isso aqui é um desenho de um escravo Nina, uma escrava Nina, de Rugendas, tá? Então, esse é o primeiro ponto, ou seja, a gente tende a considerar África como sendo um povo só, e não é, são vários. Negros da mina. Bom, a Mary Del Priori, ela diz assim: em Minas Gerais havia preferência pelos escravos da mina, como mostra o depoimento de Tomás Francisco Xavier, em carta de 1752 ao rei português. A estimação dos mineiros aos negros da costa da mina, porque se acham mais aptos para o trabalho na mineração. Então, veja, havia sim de fato uma preferência por esses escravos vindos da costa da mina. Kátia Matoso, ela observa um aspecto ignorado em muitos trabalhos, né? Que é: seria possível falar em ofício ou qualificação profissional para um escravo? A resposta é sim. Então, veja, a questão do conhecimento técnico do escravo, isso tinha sim uma diferença. Todavia, aí vamos fazer o contraponto. A Flávia Reis, nessa pesquisa, ela faz uma análise lá de uma área de mineração lá em Minas Gerais, e de uma mina lá, e ela chega à constatação que nenhum dos 17 escravos do minerador Manuel Pinto da Silva Fonseca foi identificado no inventário como faiscador, o que denota a falta de critério no preenchimento desses inventários. Tá? O inventário do minerador Antônio da Rocha Lima, de Sabará, revela diferenças de preços entre os escravos. No entanto, as diferenças de preço parecem estar ligadas com a condição física do escravo. Um tinha uma doença, outro tinha a virilha quebrada, não sei o quê, algum problema físico. Não fica bem claro ali que o escravo vale mais porque ele vem por ser escravo da mina, não nesses arquivos aqui. Esse portal aqui, em Benin, era o portal de saída dos escravos para o Brasil. Né? O presidente Obama, ele esteve aqui e visitou quando ele era presidente. Em 1726, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Monteiro, assim descreveu a dependência dos mineradores em relação aos escravos minas. Os minas, é certo que se não podem cultivar, senão com negros. Os negros minas são os de maior reputação para aquele trabalho. Mas eu entendo que adquiriram aquela reputação por terem sido feiticeiros e têm introduzido o diabo, que só eles descobrem ouro, e pela mesma causa não há mineiro que se possa viver sem uma negra mina, dizendo que só com elas tem fortuna. Então veja, nesse relato aqui, ele fala que os minas têm lá uma mandinga lá para conseguir saber onde é que está o ouro lá nos rios, e funciona o negócio. Então, eles são valorizados por isso. E aqui observa o papel das mulheres aqui
como uma espécie de um talismã, né, que dá sorte para descobrir isso. Andréa Gonçalves analisa os dados de matrículas de captação dos sertões de 1736. Ela encontra os resultados de 50% aí dos escravos estavam listados como mina, mas eles não exerciam atividade mineradora. Porém, uma hipótese plausível é de que os fatores de ordem técnica não tenham sido imperativos na determinação da demanda de escravos mina, o que significa algo bem diferente de se admitir a contribuição africana. Então, veja, aqui ela já está dizendo que aqui, neste caso aqui, não havia essa preferência pelos escravos dessa região. Por maior que fosse a demanda dos escravos da costa da mina por parte dos moradores da capitania de Minas Gerais, o abastecimento da mão de obra dependia, em boa medida, dos confrontos bélicos observados no continente africano. É isso que determinava. Então, é meio que, quase que por sorte, esse escravo mina caía aqui. Aqui eu falei do papel da mulher, né? E a Flávia Reis ela vai falar assim, não apenas os homens, mas também as escravas, elas liberadas para faiscar, para tirar o ouro lá do rio, né? A necessidade de entregar o jornal aos seus senhores fazia com que elas usassem diversos artifícios, especialmente quando elas se submetiam às condições miseráveis de trabalho. Você vê que ela não falou em prostituição aqui, ela falou, usavam de diversos artifícios, especialmente quando submetidos a condições miseráveis. Se prostituía, né? Deve estar se referindo a isso, mas não falou isso, né? Nas minas de ouro, desde o seu princípio até o presente, foi uso entre alguns moradores trazerem negras a faiscar ouro, obrigando-os ao jornal da mesma forma que se pratica com os negros faiscadores. Então, também tinha escrava mulher faiscando lá no rio. Nas minas de Gongossoko, foram pesquisadas aí por esse artigo, né? O trabalho feminino das negras nas atividades de superfície, principalmente na lavagem da areia aurífera, é encontrado. Nas minas, os escravos exerciam tarefas mais variadas e estavam presentes em todos os setores, que então ajudava também. Mesmo entre os ferreiros, carpinteiros, tropeiros e mesmo feitores, você encontrava mulheres. Flávia Reis diz assim, no processo de execução movido pelo capitão Manuel Rodrigues de Almeida, em 1762, se diz lá nos autos, o segundo princípio para a rejeição dos embargos é constarem de dizer que é embargante, uma negra, que é mineira, e sendo este ofício do Estado viril, não é acreditável que ela fosse mineira, que a mesma embargante que vive em sua casa com um diferente ministério se ocupe em andar pelos córregos, administrando os serviços por ser matéria que não entende. Então o juiz, é só um exemplo para citar como é que o juiz achou estranho uma mulher trabalhando nas minas, achou que isso não poderia ser possível. Então isso não é uma ideia de agora, né? Isso é uma ideia que já vinha lá daquela época. Aqui a Júnia Furtado, ela escreve assim, cativas foram essenciais em várias etapas do processo de mineração. Estiveram presentes e foram importantes para o reconhecimento dos locais mais propícios ao aparecimento do ouro, para o domínio das técnicas de exploração do aluvião, do leito dos rios, e para o emprego de ferramentas apropriadas, sendo corresponsáveis pela transmigração de tecnologia africana de mineração que foi fartamente empregada na exploração mineral. Aqui ela dá o caso da Jacinta de Siqueira. Jacinta de Siqueira era analfabeta, ela é uma negra mina, só que ela prosperou. Ela chegou a ser proprietária de 62 escravos. No momento de sua morte, apenas 27 estavam vivas. Quer dizer, ela prosperou e teve escravos depois. Parte se encontrava alugada para o contratador de diamantes. Possuía ainda uma fazenda, uma rocinha e ferramentas de trabalho aí usadas na lavra de ouro.
Então, o Gilberto Freire, em Casagrande Senzala, ele se refere a Jacinta, em Cerro Frio, a quem se deve o descobrimento de ouro no córrego dos Quatro Vinténs. Então, já no Gilberto Freire já detetava a história dessa Jacinta. Aqui é um quadro aqui do Rugendas, e você pode ver no quadro aqui a presença de duas mulheres, que estão aqui com seus carumbés, que são essas bacias aqui, para transportar cascalho, né? Para levar para baixo, para eles separarem o ouro. Então, isso ainda aparece aqui, né? Nessa tela do Rugendas. Alguns interpretam que elas estão levando negras de tabuleiro, ou seja, estão levando docinhos e não sei o que, não sei o que lá. Só que Júnior Furtado ela é bem clara, e Flávia Reis também, que estão levando cascalho mesmo, está ajudando no trabalho nas minas. O que não pode também ter algumas ali que circulavam por ali para vender algum produto. Agora aqui o Russell Wood. Russell Wood ele é mais direto, né? Aquilo que estava nas entrelinhas nos outros autores, né? Principalmente autores mulheres, né? O Russell Wood já não usa meias palavras. Ele diz assim: as mulheres escravas também tinham liberdade considerável sob o pretexto de especular por ouro. Mestres inescrupulosos enviavam escravas para garimpar ouro, mas não lhe davam nem mesmo uma picareta. No final da semana, o mestre exigia o dinheiro, totalmente ciente de que este foi ganho pela prostituição, em vez de garimpar. Então, o Russell Wood aqui já não corta meias palavras, ou seja, parte da presença da mulher nos garimpos era para a prostituição. Eduardo França mostra que em regiões mineradoras da África, de onde saíam escravos e escravas para o Brasil, em especial o reino Ashanti, né, atual Gana, as mulheres é que chegaram a monopolizar importantes setores dessa atividade, inclusive o trabalho na fabricação de ouro. Tá? Então, Eduardo França, mais um historiador também reforçando essa tese aí. A crença dos mineradores durante o século XVIII e XIX de que possuíam uma concubina da nação Mina para trazer sorte, na verdade, escondia o conhecimento técnico que essas mulheres traziam. Não era só sorte, ela não descobria o ouro por sorte, ela tinha uma técnica para descobrir esse ouro. E isso acabou sendo passado, houve uma transferência de tecnologia meio que involuntária, acabou passando para os demais mineiros aqui. Ok, é isso então, obrigado.